Olá a todos, aqui quem fala é o professor Everton de História e essa semana, no sétimo ano, nós vamos trabalhar sobre as características do Renascimento. O que são as características? Quais são as características do Renascimento? Humanismo, racionalismo, individualismo, antropocentrismo, cientificismo, universalismo e a arte da antiguidade clássica. O que foi isso? Tudo isso, né? Foi um movimento artístico e filosófico que despontou na Itália no século XV. Representou uma das mais importantes mudanças de mentalidade na história da humanidade, pois foram renovadas diversas áreas do conhecimento, como filosofia, política, economia, cultura, artes, ciências, dentre tantas outras, né? Vamos falar um pouquinho sobre cada característica, né? Cada características. A primeira, então, é o humanismo. O movimento humanista, ele surge como início, né, para a valorização do ser humano e da natureza humana, onde o antropocentrismo, o homem no centro do mundo, foi sua principal característica. O humanismo ele foi uma corrente intelectual que se destacou na filosofia e nas artes e que desenvolveu o espírito crítico do ser humano. A segunda é o racionalismo, que o racionalismo é mais o quê? Ele defende a razão humana. Essa corrente filosófica ela foi importante para desenvolver diversos aspectos do pensamento renascentista em detrimento da fé medieval. Com ele, o empirismo ou a valorização da experiência foram essenciais para a mudança de correntes que afirmavam que fenômenos humanos e da natureza deveriam ser comprovados diante de experiências racionais, e não que vinham de deuses, ou Deus no caso, né? O individualismo representou uma das importantes características do Renascimento, associados ao movimento humanista. O homem é colocado em posição central e passa a ser regido, não somente pela igreja, mas também por suas emoções e escolhas. Assim, ele torna-se um ser crítico e responsável por suas ações no mundo. O antropocentrismo, né? Ele vem em detrimento do pensamento teocêntrico medieval, onde Deus estava no centro do mundo. O antropocentrismo é o homem como centro do mundo. Surge para valorizar diversos aspectos do ser humano. A razão, ela torna-se um instrumento pelo qual o ser humano deve pautar suas ações. Ainda que a religião continue a ter muita importância, a inteligência humana foi exaltada diante das diversas descobertas científicas da época. Tá? O cientificismo, que numa época de efervescência, o conceito do cientificismo foi de suma importância para mudar a mentalidade do homem e trazer à tona questões sobre o conhecimento do mundo. Sim? E dentro disso, destaca-se alguns cientistas desse período, como Nicolau Copérnico, Galileu Galilei, o René Descartes, Leonardo da Vinci, sim, Isaac Newton. Outra dessas características é o universalismo. Foi desenvolvida sobretudo na educação renascentista, corroborada pelo desenvolvimento de conhecimento humano em diversas áreas do saber. O homem renascentista ele busca ser um polimata. O que é isso? Aquele que se especializa em diversas áreas. O maior exemplo da figura polimata do Renascimento foi, sem dúvida, Da Vinci. Sim, Leonardo da Vinci. E foi falado também que uma das características foi a antiguidade clássica. O que foi? A retomada dos valores clássicos foi essencial para o estudo dos humanistas. Um dos fatos que facilitou muito o estudo dos clássicos foi a invenção da imprensa, uma vez que a rápida reprodução de obras auxiliou na divulgação do conhecimento. Segundo alguns estudiosos da época, a filosofia e as artes elas foram desenvolvidas durante a Grécia e a Roma antiga, possuíam grandes valores estéticos e cultural, em detrimento daquela da Idade Média. Então veio esse resgate daquilo da época, sim? Então, o que foi esse Renascimento? Ele foi um período de transição entre a Idade Média e a Idade Moderna, ocorrido entre os séculos XIV e XVIII. Sim?
Ele surgiu aonde? Na Itália. E o Renascimento ganha esse nome no século XVI, de maneira a sugerir que antes do período, na Idade Média, a ciência e a arte estavam extintas, o que não é o caso. Entenderam? A aula foi essa, um resumo bem breve, né? Assim como as outras aulas têm sido, foi uma coisa bem rápida, só um resuminho da aula. Qualquer dúvida, vocês podem entrar entrando em contato, tá? A atividade da semana é para vocês colocarem o entendimento de vocês, lendo o texto. Vendo essa videoaulazinha rapidinha, vocês colocam o entendimento de vocês lá na atividade. Só isso mesmo. Uma boa tarde para quem é do período da tarde, um bom dia para quem é do período da manhã e até a próxima semana.